fazer o seguinte: nós vamos orar e depois da oração eu vou informar o número novo do celular da igreja, que foi trocado por uma questão de ter uma quantidade aí mais... quantidade e qualidade, né, do nosso Wi-Fi, e aí nós acabamos trocando o número. E para que você receba a ordem do culto com as informações para você seguir direitinho, se você tiver adicionado o celular da igreja no seu, aí você vai receber isso. Quando você quiser também receber o link direitinho, você vai ver por aí. Mas primeiro vamos orar ao nosso Deus. Vamos convidar o irmão para ficar de pé um instantinho, por favor. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse dia bonito que o Senhor nos dá, pela possibilidade de estarmos aqui nesse lugar para glorificarmos o Teu nome. Certamente cada um já recebeu uma bênção ao estar aqui, porque poder estar no Teu santuário, na Tua presença, tudo que porventura nos incomode, tudo que porventura nos inquiete, que nos perturbe, nesse momento nós esquecemos disso, porque olhamos, sentimos que o Senhor está aqui e que certamente nós sairemos aqui diferente do que quando entramos. Muito obrigado por tudo. Traz aqueles que ainda estão a caminho, ser com aqueles que estão em suas respectivas casas, participando do culto online ali. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Deixa eu colocar aí para os irmãos aí o número, que eu não sei de cor. Se você não tem o número, coloque aí: 98 48 58 829. Vou repetir: 98 48 58 829. Coloque aí, adicione isso e automaticamente você adicionando aí ao Zap, ou melhor, você tem até que mandar para Camila, né, nesse número daí, eles mandam um oi aí, porque aí ela adiciona você também lá. Tá bom? Vamos lá, Gabriel. Queridos, o texto de 2 Samuel 22:47, eu gostaria que você lesse comigo. Nesse instante vai ser projetado para nós esse texto, e logo após nós estaremos adorando ao Senhor com hino. Vamos fazer a leitura juntos, vamos lá? O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 385 do cantor cristão. Jesus.
pessoalmente, ou seja, dá para ter velada santa no seu irmão, dá um oi, ou um soquinho aí, né? Junto com o irmão, cumprimenta ele aí, dá a paz do Senhor para ele. Nós vamos continuar louvando, dizendo que queremos amar o nosso irmão, sem preconceito, sem tudo aquilo que impede de sermos um só corpo no Senhor. Quero chamar juntos, quero te amar, quero amar sem distinção, conceitos, simples e perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir.
que a irmã Viviane vai estar adorando o Senhor nesse instante. Amém. Bom dia para toda a igreja. Bom dia. E eu quero convidar mais uma vez todos vocês a continuar adorando e exaltando a esse Deus. Se você, assim como eu, tem procurado resolver alguns problemas que para nós, seres humanos, são impossíveis, então que nessa manhã você esqueça esse problema e lembre que só o Senhor é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Ele é a única resposta certa. Ele é a certeza da nossa vitória. E você possa adorá-lo nesta manhã comigo, amém? Nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Cante comigo, essa é a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo, o Cordeiro Santo que nos trouxe a em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Ele é a única verdade. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louve ao Senhor comigo. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Ele é a tua única resposta. Ele é a tua única saída. Ele é teu socorro bem presente na angústia. Não tente buscar as respostas sozinho. Busque com o Senhor. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui diante de ti, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar.
em nome do nosso Deus. Vamos continuar, queridos, lendo o texto da palavra de Deus em Salmo 143, versículo 10. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos juntos? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Nós vamos continuar louvando e vamos fazer essa oração. Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se a noite ou dia, tu és minha luz. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Ajuda-nos a inclinar o nosso coração todo dia a estarmos, Senhor Deus, desejosos de fazer a Tua vontade, desejosos de fato nos purificar de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de estarmos mais próximos da Tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus, que esses recursos que foram depositados aqui possam abençoar este lugar e possam, Senhor, contribuir com a expansão do Teu Evangelho nessa localidade. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Inclina o nosso coração a cada dia a Te obedecer e a desejar, Senhor, viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Cuida das nossas vidas, sonda o nosso coração nessa manhã, porque nós temos certeza de que o Senhor tem um desejo imenso de continuar ministrando ao nosso coração. Agora, Pai, a ministração da Tua palavra, nós Te pedimos para que o Senhor continue ungindo, trabalhando, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra e assim sermos daqui diferentes da maneira como adentramos por essas portas. Fala ao nosso coração, é a nossa oração no nome de Jesus. Pastor, está com a palavra nesse instante.
Quando eu, no início, dei bom dia, nem todos estavam aqui, mas eu quero dar novamente bom dia para todos. Bom dia, irmãos. Bom dia. É bom estar aqui. Eu acredito que o sentimento que eu tenho, a sensação que eu tenho, é a mesma de todos. Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor. Hoje nós vamos pregar sobre um texto bem conhecido, que é o de Isaías 6, de 1 a 8, mas meditando nesta semana sobre esse assunto, eu verifiquei que o texto não afirma que Isaías tenha tido aquela visão quando ele entrou no templo em Jerusalém. Pode dar uma olhadinha lá depois. Ele diz que naquele ano em que o rei Uzias morreu e tal, ele viu o Senhor assentado no seu sublime trono, no trono. Mas nesse trono, onde? No templo. Que templo é esse? É o de Jerusalém ou é o celestial? Eu não sei. A maioria diz que era aqui. E que na verdade ele teve uma visão em que o trono de Deus se transportou para cá. Mas poderia ser diferente. Poderia ser ele e foi transportado, arrebatado para lá. De qualquer maneira, meus irmãos, de qualquer maneira, estar na presença de Deus é ótimo. E bom é que nós, estando aqui, a gente sinta a presença de Deus de uma forma completa. O trono de Deus está aqui, ou eu, arrebatado, vou até onde o trono dele está. É isso? Vamos lá, eu tenho algumas coisinhas para dizer para os irmãos. Em relação aos novos membros, nós de abril para cá não fizemos nenhuma reunião da comissão de membros por conta do Covid, por conta da pandemia. Mas eu atendi a diversas pessoas de forma individual e fiz algumas anotações. Eu preciso que você que já esteve aqui conversando comigo e que pretende realmente se filiar à nossa igreja, que ainda não fez, e você pegue ao final do culto esse formulário aqui e vai ficar com a irmã Celi. Vou apresentar quem não conhece, a irmã Celi, diaconisa Celi, fique de pé, irmã Celi. Isso, aquela senhora ali linda que vocês estão vendo ali, estará na mão dela. Você pode pegar com ela, não precisa preencher agora, pode levar, mas aí durante a semana você pode entregar. Se você ainda não conversou comigo, marque um horário na secretaria e aí eu vou atendê-lo naquele dia que eu estou aqui. Pode ser manhã, pode ser tarde, pode ser noite, é uma questão da gente verificar ali, tá bom? Então, se você pretende se tornar membro dessa igreja, mesmo que você tenha conversado comigo, preencha. Se você ainda não conversou comigo, pegue o formulário também hoje com a Celi, aí marque com a secretaria, nesse número que eu já coloquei, você pode marcar, ou no número fixo da igreja, que é o 33311244. 33311244. E aí depois a gente explica todo o processo de como se tornar membro da nossa igreja. Aquele também que pretende batizar-se, né? Nós tínhamos já pessoas que estavam frequentando normalmente a classe, poderá também procurar a irmã Celi. Agora, no outro domingo, é o primeiro domingo do mês, setembro, e é o mês de missões nacionais. Então, certamente no domingo que vem, nós teremos a abertura do mês de missões.
E aí, eu não pretendo celebrar a ceia naquele domingo. Eu vou deixar para o outro domingo, que é o segundo domingo do mês. Então, meus diáconos, irmãos, de um modo geral, a celebração da ceia será no segundo domingo do mês, no horário do culto, que nós já estamos celebrando um pela manhã, não é? E aí você pode estar aí. A programação daquele domingo que vem será feita pelo nosso querido ministro de música, Gabriel, juntamente com o pastor Ronaldo, que é o ministro de evangelismo e missões. Tá bom? Então, com essas informações. Eu já verifiquei, cumprimentei um ou outro, que está nos visitando nessa manhã, mas a igreja não sabe quem é você. Então, eu queria que você, nesse instante que está nos visitando, fique de pé um minutinho só para a igreja identificar você. Você que está nos visitando, fique de pé. Tem aqui, essa jovem aqui, tem mais alguém lá atrás também, que bom, né? Então aí o irmão mais próximo dê aquele soquinho santo, aquela cotovelada santa aí cumprimentando o irmão que está mais próximo aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Anderson, pega ele para a irmã Celi, por favor, tem depois. Vamos lá, vamos abrir aí as nossas Bíblias em Isaías 6:8. Na verdade, eu vou ler todo o texto para que quem não conhece a Bíblia, você que está ao alcance aí da minha voz, olhando lá pelo YouTube, não é? Você então possa ter uma ideia precisa do que é que eu estou falando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o texto inteiro, que trata do assunto colocado como a chamada do profeta Isaías, vai do versículo 1 ao 8º. Os assuntos ali tratados vão desde onde estava Isaías, que aí você tira a sua conclusão: estava aqui no templo ou ele foi arrebatado até os céus? Também a visão propriamente dita, os serafins, que são seres espirituais com 6 asas, que não é encontrada a citação desse tipo de ser celestial, a não ser aí em Isaías, serafins, que nós temos nos outros casos são querubins. Nós temos também o fato de esses serafins glorificarem a Deus incessantemente, e ainda o fato de Isaías ter sido purificado do seu pecado quando a brasa viva foi colocada ali nos seus lábios. Mas aí
entra no versículo 8 o que me interessa. Você já percebeu que quem faz a primeira pergunta está no singular? A quem eu enviarei? Quem é esse aí? Jesus. Ele é o Senhor dos exércitos. Aí o próprio texto. Mas só que ele não para aí. Ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Aí não é mais um, é mais de um. Eu diria que ali estava a Trindade. Isaías presenciou uma conversa da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A voz primeira ele coloca na conversa dele com o Pai e com o Espírito, Jesus: eu preciso enviar alguém. Eu preciso, porque esse alguém que será enviado vai nos representar, vai trabalhar por nós. Então, aí está claro que houve uma conversa entre a Trindade. Onde eu quero chegar é que eles conversavam sobre contratar alguém para ser um profeta em Israel. Esse era o assunto ali. Isaías estava ali de fofoqueiro, que a conversa era entre o Pai, o Filho e o Espírito. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, Deus não joga a conversa fora. Ele não joga a conversa fora. Mas ali era esse o assunto. Na verdade, eu poderia traduzir, trazendo para os nossos dias, o seguinte: estamos precisando de um profeta. Era essa a conversa ali. Na época em que Jesus estava entre nós, já ia ao seu ministério, exercendo o seu ministério, ele lançou um desafio: rogai ao Senhor da seara que contrate obreiro. Vamos ver isso, Mateus 9:38. Mateus 9:38. Coloca ali para a gente confirmar isso daí. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O pastor Anderson gosta muito disso, cara. A palavra que está ali, ela pode ser traduzida por trabalhadores, por obreiros. Na verdade, essa palavra aí está ligada à palavra ergon, que quer dizer trabalho, obra. Por uma questão de um contexto, pode até traduzir por ceifeiros, mas o texto ali, ao pé da letra, é: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, obreiros. Ele não está falando ali de profeta, ele não está falando ali de pastor, nada disso. Ele está falando de uma maneira generalizada. E ele tem, nesse seu ministério aqui, Jesus também apresentou outras situações em que ele está contratando pessoas para trabalharem na sua obra, se você quiser, na sua seara, até o último instante. E aí nós vamos ver em Mateus 20, é tudo um texto que começa lá no versículo 1, mas eu vou ler só o versículo 7 e o 8, porque o 7 e o 8, porque esse texto também é bem conhecido. Volta só um versículo só, 6. Igualmente, cerca da hora 11ª hora, saiu aquele senhor e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por
que estáis ociosos o dia todo? Tá bem? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Você sabe o que é a 1ª hora? Ela corresponde às 17 horas. A jornada do trabalho naquela ocasião começava às 6 horas da manhã e ia até às 6 horas da tarde. Então, 12 horas. Você pensar de 6 até 18, você vai ter aí mais ou menos essa quantidade de horas. Esse último grupo foi contratado às 17 horas, só iria trabalhar 1 hora. Irmãos, na verdade, esse é o nosso tempo. Nós somos os trabalhadores da 1ª hora. Falta apenas no relógio de Deus, no tempo de Deus, que não é o nosso, 1 hora. Falta muito menos do que quando Jesus disse essa parábola. Só falta 1 hora no relógio de Deus. E aquilo que Deus disse, o nosso Jesus, vamos colocar assim, ou a Trindade, se quiser, quem há de ir por nós? O que ele estava colocando era: eu preciso de trabalhadores. Então, em princípio, considerando o texto de Isaías, ele precisaria de profetas. Eu acho muito legal essa oferta de trabalho. E aí vai uma ironia. Você sabe para que grupo ou qual era o tipo de trabalho que estava sendo oferecido a Isaías? Era o povo de Israel, gente. Ô, raça ruim! Leia a história, você vai leia o próprio livro de Isaías, você vai encontrar ali que Deus contrata Isaías para ser profeta, dizendo que o estava enviando a um povo rebelde que não ouviria a mensagem dele. Imagina, você aceitaria esse tipo de trabalho? Olha, eu vou mandar você como meu mensageiro, você vai falar para esse povo aí, mas esse povo não vai ouvir o que você está dizendo. Esse povo vai virar as costas. Esse povo é um povo rebelde. Foi a oferta. Ser profeta naquela época não era uma profissão respeitada. Os profetas, entre aspas, desse tempo, do nosso tempo, são famosos. Gente de longe vai até onde esses profetas estão, dão presentes, e se caso eles disserem que curam, esses profetas são mais valorizados ainda. Vocês sabem disso, até no nosso meio. Infelizmente, quando aparece aí um profeta famoso, e a turma vai para lá para buscar a bênção, como se a bênção fosse através deles, como se a bênção fosse privilégio que eles, porventura, têm em suas mãos para dar a qualquer pessoa. E aí, os profetas de hoje são muito mais valorizados. Mas olha, coitado daqueles profetas do tempo ali de Isaías. Vou começar por Isaías. Você sabe o que a tradição diz quando lá na carta aos Hebreus fala de profetas, isso, que sofreram isso e aquilo, e aparece lá a questão de ser cerrado
A tradição diz que Isaías morreu cerrado ao meio. Ele foi cortado no meio. Tirando Isaías, vamos pensar num outro chamado de Jeremias. Jeremias foi lançado num poço cheio de lama e ficou com lama até aqui em cima, um tempo lá, porque ele dizia a mensagem que Deus mandou ele dizer. Nesse contrato de Deus com aqueles profetas, não havia garantia de salário. Não havia nada que desse direito à questão de insalubridade. Imagine Jeremias chegar para o Senhor e dizer: ó, eu vou passar por esse negócio aqui, dentro desse poço aqui de lama, aí, cheio de cromo, cheio de coisa aí, cadê lá no meu contrato a adesão lá da insalubridade? Não tinha. O que havia era o prazer de ser contratado pelo Senhor. Só isso. Então, quando Isaías recebeu esse contrato, isso tudo estava diante dele. Ele não foi o primeiro profeta. Ele sabia do que já acontecia com os outros profetas seus contemporâneos. E apesar de tudo isso, quando Deus apresentou para ele: olha, eu preciso de alguém para ser meu profeta, o contrato está aqui. Isaías disse: eis-me aqui, eu aceito. Eu aceito. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente sabe, por razões diversas, quando alguém vai fazer algum trabalho, a pergunta é: quanto é que eu vou ganhar? O que eu tenho direito? Onde eu vou morar? E vai por aí. Há uma ilustração antiga, mais verdadeira, e que aconteceu com o pastor João Falcão Sobrinho, que era professor do Seminário do Sul. Ele deu aula também, aliás, ele foi aluno do Seminário Betel, mas foi professor lá, de homilética, hermenêutica. Era essa a sua área. E numa conversa lá com os alunos, ele disse: meus queridos, o que é que vocês entendem como ministério glorioso? E aí, vários disseram suas opiniões, mas um dos alunos disse: olha, o ministério glorioso é eu ganhar não sei quantos salários mínimos, ter uma casa pastoral boa, aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra, por exemplo, né? Naquele tempo lá atrás, poderia ser na Zona Sul, hoje seria na Barra. Também a igreja pagando o carro do ano, todo ano a igreja muda o carro, dá um carro novo para o pastor. Direito a ter férias e poder viajar para não sei para onde e tal. Quando ele acabou de falar, o pastor João Falcão Sobrinho disse para ele: meu filho, você está querendo começar por onde eu estou terminando. Há lutas. Não é que isso não possa acontecer, e que nem que a igreja fazendo isso seja um absurdo. A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário, mas não é esse o caminho. Então, Deus chamando alguém para ser profeta, o que tem que haver é resignação, é estar disposto a sofrer os danos, porque coisa maravilhosa é servir o Senhor. É privilégio alguém ser chamado por Deus para fazer a sua obra. Mas acontece
E quando nós estamos falando de Mateus 9:38, e aí eu volto ali, a palavra que aparece ali não é profeta. Volta lá. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. Está escrito ali profeta? Não. Está escrito ali pastor? Não. Missionário? Não. Não está escrito isso ali. Irmãos, a chamada não é só para esse tipo de obreiros, missionários, pastor, profeta. Deus precisa de homens e de mulheres para diversos tipos de trabalho na sua obra. Se você quiser, no contexto, na sua seara. Deus precisa de professores e diretores de escola bíblica dominical. Vai ter chamada para isso? Claro, Deus precisa. Que dificuldade quando você quer colocar alguém para ser professor de uma classe de escola dominical. Bem bom, a gente fica ali, pega um, pega outro e tal. Eu não sei se é porque no sistema anterior presencial a pessoa tinha que estar aqui um pouquinho antes das 9 horas. Sinceramente, eu não sei nem avaliar, mas Deus precisa de tesoureiros. Tesoureiros? Irmãos, a igreja, ela funciona, ela tem questões financeiras. Mesmo que nós não nos entendamos como empresas, nós precisamos de alguém que trabalhe as questões financeiras. E no caso, como a igreja é vista como uma empresa em termos legais, você tem que cumprir normas. Então nós precisamos, e Deus precisa de tesoureiros. Deus precisa de introdutores, de pessoas que fiquem no estacionamento. Não sei se foi domingo agora, isso foi no domingo retrasado. Uma coisa simples, mas que às vezes pode ser uma coisa mais importante. Não sabe que roubaram o frasco de álcool gel? Mas por que roubaram? Porque não tinha ninguém? Olha, e a gente tem outros casos. Já roubaram o celular na mesa do pastor na igreja. E agora eu fecho. A secretaria tem lá uma chave que não fica à mão, que pode abrir a minha porta, né, da secretaria para lá. Quem tem a chave ali são os funcionários ali. Mas, alguns anos atrás, eu tinha deixado lá R$700, roubaram. É importante uma pessoa ser introdutor, vou mudar a palavra, porteiro, é importante. Deus precisa de secretários. Quando eu volto lá atrás e me lembro, e eu já disse aqui para os irmãos sobre esse diácono Comercindo. Que bênção aquele irmão. Ele era vigia, trabalhava de noite, mas ele vinha de lá do trabalho dele, ia direto para a igreja, todos os dias. Ele era tesoureiro da igreja. Irmão, você pegasse que o livro era feito à mão, né, da tesouraria. Numa página era o que entrava e na outra página era o que saía. O livro era assim. O irmão pegar aquele livro ali para ler, eu acho que nem ele entendia o que ele escrevia. Mas o tempo em que ele pôde, e ele teve condições, ele foi o tesoureiro da igreja. Todos os domingos de manhã ele estava lá, necessariamente à noite, não, porque ele trabalhava. Mas era uma pessoa que estava ali
à disposição de Deus. Uma responsabilidade tremenda, porque naquele tempo a igreja não tinha conta em banco, né? O dinheiro ficava na casa dele, e olha a dificuldade, mas ele fazia aquilo com prazer. Deus precisa de secretários, de líderes de grupos e de PGs, pequenos grupos. Está encatando, entra lá e fala para o irmão: meu irmão, olha, sua casa está bem localizada, sua casa pode ser um ponto ali de reunir os grupos e tal. Eu vou pensar, eu vou orar. Chama ele depois, estou orando. Chama ele depois, estou orando, até você esquecer, porque ele já tem a resposta no coração dele, e a resposta dele é não. Deus precisa de ornamentadores, Deus precisa de operadores de som. Outra dificuldade é essa, de alguém que esteja ali na comunicação, computador, de alguém que esteja operando o som. É uma dificuldade, irmãos. Eu fico perguntando que dificuldade a pessoa tem de entender que Deus está dizendo para ela: eu preciso de você. Quando eu disse no início, brincando aqui, que Isaías era fofoqueiro e que a conversa não tinha nada a ver com ele estava ouvindo a conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu irmão, só quem estava ali era Isaías. Naquele momento ali, seja no templo aqui, seja no templo lá, aquele arrebatamento era uma conversa em que havia 4 pessoas com certeza, incluindo ali os seres celestiais, outros, né? Que aí você teria mais outros ali, no caso dos serafins. Mas os serafins já estavam ocupados. Qual era a função dos serafins? Glorificar a Deus o tempo todo. E eles estavam fazendo isso. E aí tem Isaías ali, o ser humano, porque anjo não vai fazer o que cabe ao homem fazer. E Deus diz para ele: eu estou precisando de alguém para ser um profeta de Israel. Aí Isaías olhou para trás: ué, cadê? Não tem ninguém aí? Eu acho que ele está falando com Jeremias. Não, eu acho que ele está falando com Ezequiel. Deus está falando com você. Não estou dizendo que é para ser profeta, não. É para você fazer alguma coisa de útil na causa de Deus. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua obra. Pode ser que Deus esteja falando hoje, numa conversa ali: eu estou precisando de um profeta. Pode ser. Mas eu creio que Deus também está falando: eu estou precisando de trabalhadores. E aí eu coloco uma exclamação: jovens, cuidado, a baleia já está a caminho. A baleia está a caminho. Foge para Tarsis, vá para outro lugar. A baleia vai encontrar você no meio do caminho. Nós temos na Bíblia um exemplo de um homem chamado Amós. Talvez uma das pessoas menos qualificadas para ser um profeta. Ele é apresentado como um boiadeiro, alguém que cuida de bois.
alguém que está no campo. E, no entanto, uma pessoa ignorante, no sentido de ter poucos conhecimentos intelectuais e ainda bíblicos. Você acha que Amós, sendo boiadeiro, ele já tinha lido o Velho Testamento? Vou pensar, vou diminuir aí o Pentateuco, a Torá? Não tinha. No entanto, Deus o encontrou lá atrás dos bois e disse: Amós, vem. E é legal, porque ele disse assim: olha, eu não estudei em nenhuma escola de profetas, eu não fiz seminário, não. Mas Deus disse para ele: vem. E ele foi. Deus não está perguntando qual é a sua qualificação, qual é o seu grau de instrução. Deus usa todos. E para a obra do Senhor não existe ninguém que seja inútil. Ele usa todos. Você pode até ser como um Jeremias. Quando Deus foi a ele, ele disse: eu sou uma criança, eu sou novinho. O que é que eu vou dizer a esse povo? Usando como metáfora Jeremias, pode ser até que você seja uma criança espiritual, uma criança no sentido de quem chegou agora. Eu me converti agora, eu estou chegando agora. O problema é que Jeremias se identificou como sendo uma criança, mas ele obedeceu. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando aqui necessariamente de você ser missionário. Não estou falando aqui de você ser ministro de alguma coisa, pastor, nem profeta. O que eu posso afirmar para você é que nós estamos na última hora. E a seara realmente é grande. E os obreiros são poucos. Deus precisa de você. Mas se eu estiver na portaria, eu não estou pregando o Evangelho? Quem falou que não? Se você está ali na portaria e chegou alguém, e você com um sorriso bonito, né, chega perto da pessoa: bom dia, quem é você? Você está vindo de onde? Tal. Você já abriu a graça ali para a pessoa, ela já se sente bem. Não precisa ser o pastor da igreja que vai cumprimentar. Eu gosto até de fazer isso. Quando eu identifico alguém que não é membro da igreja, eu gosto de ir lá. Mas você mesmo pode fazer isso. Você pode carinhosamente conduzir a pessoa. Você vai para alguma classe da escola dominical, você é de alguma igreja, peraí que eu vou levar você até lá. Já está na hora do culto? Olha, eu vou levar você até o santuário. Está fazendo o trabalho. Pregar aqui, eu prego também. Eu não sou tão importante assim. Se você fizer essa outra parte aí, talvez a palavra que eu esteja colocando aqui, sendo um instrumento do Espírito Santo, juntamente com o que você já fez, porque o Espírito Santo usou você, aí a palavra vai encontrar guarida naquele coração. Deus está dizendo nessa manhã, numa conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo: estamos precisando de obreiros, de pessoas que se coloquem disponíveis para fazer a obra, porque o tempo já está acabando. Nós estamos vivendo uma época em que, por causa da pandemia, aumentou o número de desempregados. Olha como tem gente fazendo coisa que não tem nada a ver com aquilo que estudou, com aquilo que se capacitou. Mas abriu uma porta, ele se coloca para ocupar aquela vaga dali.
Deus tem vagas inumeráveis para a sua obra. E certamente uma dessas vagas é sua. Não existe desempregado na obra de Deus. Existe desocupados. Querem ver? Vamos voltar lá, eu já estou encerrando já, gente. Mateus 26. A 10ª hora, igualmente, cerca da hora 10ª, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou: por que estáis ociosos o dia todo? Uma hora só, eu já fiquei aqui na praça 11 horas, não veio emprego, agora eu estou só batendo um papo aqui, conversando um pouquinho e tal, e estou me preparando para ir embora. Deus tem trabalho para todo mundo. É a sua vez. Quem é que há de ir por nós? Onde está você, Isaías, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos lá, Gabriel, vamos cantar. da NCC. E aí você do seu coração diga para Deus: eis-me aqui. Senhor, eu quero. Talvez eu não tenha ouvido muito bem a conversa aí entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
Mas eu ouvi só aquele pedacinho, a quem enviarei, não sei para que é, mas eu estou aqui. Diga isso para Deus. Senhor, nós somos servos, fomos chamados para te servir. Não podemos apresentar desculpas para dizer agora não, eu vou depois, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. O Senhor falou no meu coração, eu preciso só que o Senhor confirme. Mas de qualquer maneira eu já estou dizendo, eis-me aqui. Eu quero fazer parte daqueles que estão ocupados na tua seara. Abençoa o restante desse dia, Senhor, as classes da escola dominical que ainda funcionam, outros afazeres, reuniões também de organizações e até mesmo os trabalhos e responsabilidades seculares. E em tudo nós glorifiquemos o teu nome. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Depois, saindo os de trás primeiro, os últimos daqui. Se você precisa falar com a Celia, ela está aqui do meu lado esquerdo.